Menino, vamos lá. Não, peraí. Antes de começar esse vídeo, eu tenho... eu sou muito doida. Mano, eu queria ter toda uma produção hoje. Vocês estão vendo, ó, brincos, estrela, né? Só o óculos que eu não consigo tirar, porque eu não consigo enxergar se tá focada não. Nem a piada de hoje. A piada é que eu, Mariana, louca, queria simplesmente se enfiar em um vestido de 10 anos atrás. Como assim, bicha? Olha, eu vou pegar. Eu tenho esse vestido aqui, que eu achei esse vestido a cara da corte noturna, um negócio meio Nessa, apesar de que Nessa usa muito azul. E eu queria me meter nesse vestido, gente, de 10 anos atrás, com juízo. Essa pessoa não tem, com certeza não tem, porque assim, sonhou, né? Sonhou que iria entrar num negócio desse. Mas então, gente, vamos lá. Eu tô mega ansiosa, muito ansiosa mesmo pra falar sobre esse livro. E, assim, eu acho que eu tenho que começar realmente explicando pra vocês, porque esse livro, ele é uma mistura de tudo e, ao mesmo tempo, ele lembra um que já foi escrito pela Sarah. A gente tem algumas coisas pra falar. Esse livro foi, assim, um tapa na minha cara. Eu, tanto que me desesperei que eu comprei a versão em inglês primeiro, que é essa daqui, tá? Essa é a capa. E Corte de Chamas Prateadas. Sim, se você está chegando ao meu canal agora, seja bem-vindo ao Coach. E saiba, eu nunca consigo chamar Coach. Deu até uma bugada agora. Eu nunca consigo chamar corte. Desde o início só saiu corte, do tipo corte, sabe? Na facada. Mas o certo é corte. Só que Mariana, quando começou, já era. Então sim, eu chamo Corte de Chamas Prateadas, que vai ter o seu lançamento no Brasil dia 16 de junho. Eu acabei de ver, tá aqui aberto pela dona Amazon, tá? Vem com um monte de brindes que já rendeu polêmica. Eu já fiquei dos dois lados. Primeiro eu tinha ficado emocionada e depois eu fiquei tipo, né? Não, gente, realmente tá caro. Por que diabos eles estão colocando marcadores de novo? Marcadores de página. Sem falar que eu sou a pessoa que defende que marcador de página não é brinde. Se você paga, tá entendendo? Marcador de página deveria ser a obrigação de vir em tudo quanto é livro, em tudo quanto é editora, tá? Vamos fazer pelo menos então que nem a Victoria Aveyard com a editora seguinte, que no final assim da página dela, dessa parte aqui, vem um marcador pra você, ou você cortar, ou você deixar lá. Olha, tá certa ela, tá certa essa editora, muito bem. Enfim, passada essa polêmica da Galera Record, se vocês quiserem ver, vão lá no Instagram, tá ainda lá rolando, com certeza, mas não é o foco desse vídeo. Corte de Chamas Prateadas foi uma ansiedade que veio porque eu tava, assim, desesperada para ler outra coisa da Sarah J. Maas, e isso porque, né, no início do ano eu li aqui, ó, Cidade da Lua Crescente, que vocês já viram aqui os surtos de como foram, mas Corte de Chamas Prateadas tá dentro de Acotar, dentro do meu universo favorito dela, que inclusive, né, tem a tatuagem aqui que eu vou vender meu peixe, assim, dessa tatuagem, porque eu me senti famosinha esses dias que eu me achei no Explorar do Instagram. Um sonho, eu que estou com 1000 seguidores agora. A influência, né, aquela. Fiquei nessa ânsia, comprei, paguei caro. Não vou mentir pra vocês dizendo que isso daqui foi barato e ainda não está barato. Foi R$160. Mas enfim, esse livro, ele acabou me surpreendendo de muitas maneiras, pra ser sincera com você. Primeiro, pra você entender, eu acho que eu preciso explicar uma coisa. Eu achei ele muito parecido, não vou nem deixar essa parte pro final, porque é justamente pra vocês entenderem mesmo, tá? Eu achei ele muito parecido com Corte de Espinhos e Rosas, porque ele é um livro mais de desenvolvimento de personagem. A gente aqui vai conhecer mais da história de tudo o que a Nesta, que é a irmã da Feyre, que é a protagonista dos outros livros, assim dizendo, a Feyre e o Rhys. Aí aqui a gente vai ter a irmã mais velha da Feyre, que é a Nesta, e a gente vai entender melhor a personagem, desde o que aconteceu com ela lá no início, que ela era uma humana, depois quando ela foi introduzida para o mundo dos féricos, aí parte do momento que ela foi transformada em férica e como ela lidou com toda essa situação, até porque ela não foi transformada a favor, né? Ela foi contra, ela foi forçada, tanto ela quanto a Elaine, que é a irmã do meio, se eu não me engano, ali entre a Arqueon, tem gente que chama Arqueron, eu não faço a mínima ideia, mas tá aqui o sobrenome delas, tá? E foi por isso que ele me lembrou o primeiro livro da saga, porque a gente vai conhecer melhor a personagem e vai ver como ela lidou com toda aquela situação que era diferente de tudo assim que ela viveu até o momento que ela foi, né, para o reino dos féricos, já com 17 anos ou foi 18 anos que a Feyre foi introduzida nesse mundo. A mesma coisa aqui com a Nessa, sendo a Nessa um pouquinho mais velha e também porque ela foi forçada, né, então assim, não foi um negócio conto de fadas, não. A Nessa tá vivendo um terror e a gente vai entender melhor ela aqui. Além desse desenvolvimento da Nessa, a gente vai ter duas histórias, porque obviamente a Sarah não podia fazer um livro só de desenvolvimento de personagem, apesar que
em sua maioria, é o que ele é. A gente vai ter o plot que vai acontecer perante a como os grãos senhores ali, né, eles estão lidando com a situação de suas cortes depois da guerra, porque é um livro até recente. A gente só vê isso um pouco perante a Corte Noturna em Corte de Gelo e Estrelas, que é aquela novelinha. Deixa eu pegar aqui o livro pra vocês, porque esse é fácil. Que é esse daqui, tá vendo? Ele é bem fininho mesmo, ó, comparado aos livros da Sarah, que ela costuma escrever. E aqui a gente vai ver um pós a guerra da Feyre, do Rhys, do Cassian, de todos eles ali que estão dentro da Corte Noturna, do que eles estão sentindo, de como eles estão tentando reconstruir, né, Velares também, que foi atacado e tudo mais. E a gente vai ter um pouco disso nesse livro aqui, que vai ser essa situação. Nem todos estão concordando com os novos planos, tratados precisam ser assinados e eles não querem. E vai ter o plot que vai ser paralelo com a Nesta, que vai ser sobre as rainhas humanas, quer dizer, sobre uma delas. Vocês lembram que foram 3 irmãs, se eu não me engano, lá no livro 3, que é Corte de Asas e Ruínas. Teve essas irmãs que queriam também ser féricas, só que não deu muito bem certo, que envolve lá o rei perverso que eles mataram, envolve o caldeirão também, que foi onde a Nesta e ela se transformaram em féricas. Mas como que vai ser o pontapé inicial desse livro aqui? A Nesta, ela está passando por muitas coisas que a gente não sabe. Tanto que nesse livro aqui, a gente acaba julgando ela. Vou ser sincera com vocês, vai ter momento que eu vou passar pano pra Nesta, vai ter momento que eu vou passar pano pra Nesta, mas vai ter momento que eu vou falar, assim como eu vou falar de alguns personagens aqui, que vocês vão ficar decepcionados. Por isso, eu acho que esse livro, ele vai ser um momento para tanto a segunda parte de comentários, que inclusive eu já tô introduzindo aqui pra vocês, como na terceira parte, que é comentários com spoiler. Porque, do mais, em resumo, tudo vai acontecer a partir de uma noitada que a Nesta vai ter, e ela vai exagerar muito, porque quem paga as contas dela é a Feyre e o Rhys, né? Que, tipo, ela tá lá como irmã, ela não queria muito aquela vida, mas ela precisa se distrair, senão ela acredita que ao adormecer, os monstros internos que ela tenta ignorar vão meio que consumir ela. Então ela se diverte nas tavernas, ela mora num apartamento num subúrbio, o qual a Feyre odeia, inclusive, que também já é dito em Corte de Gelo e Estrelas, e ela se distrai com bebida, música e muito sexo. É sobre isso. Se Cidade da Lua Crescente só teve uma ceninha, se preparem porque esse daqui, gente, a cada assim, ó. Gente, olha isso daqui. Deixa eu tentar focar pra vocês, mas eu vou explicar sobre isso. Eu vou tentar explicar sobre os meus tickets, post-its que fala na última parte, mas enfim. E ela exagera nessa noitada e a Feyre coloca um ponto final. Também o Rhys, ele não gosta da Nesta, ele sempre deixou isso muito bem claro. Ele, assim, meio que a culpa por simplesmente ter deixado a Feyre entrar na floresta com 17 anos pra caçar, ter desenvolvido todo esse plot, que foi do primeiro livro até agora. Só que assim, Ricende também, né? Se a Feyre não tivesse feito isso, meu filho, vocês estavam tudo presos, tudo aprisionado ainda pela Amaranta. So sorry. Mas assim, ele tem outros motivos, ele é muito protetor com a Feyre e ele acredita que a Nesta quer fazer algum mal à Feyre, a irmã. E quando ela passa dos limites, a Feyre faz, não, olha, a gente precisa de um ponto final porque eu não vou assistir você se matando desse jeito, com álcool com bebida, né? Ótimo, álcool é o quê? E desse jeito, então você vai ter duas opções, e são duas opções bem assim, rígidas. Tudo que a Nesta, na verdade, odeia. Que é, ou você vai trabalhar agora pra pagar suas próprias contas, porque a gente que não vai fazer mais isso, tá, querida? E vai treinar também, ou você vai voltar para a Terra Humana, que tipo assim, né? Você é férica. Os humanos podem não gostar muito bem dos féricos ainda. A barreira acabou de ser quebrada, então assim, você que lide com isso. Ela fica puta. Ela fala pra ninguém se meter na vida dela, mas assim, eu entendo a Feyre, aquele sentimento de irmã, de preocupação, e também entendo assim, querida, sou eu que pago as tuas contas, vamos resolver isso daí, né? Não vou ficar te bancando pra tu viver essa vida. Mas acaba que a Nesta, ela escolhe treinamento e trabalho, então ela vai pra Casa do Vento, que é aquela casa lá no alto de Velares, e é lá que vai começar a nova vida da Nesta, que assim, é um começo chato perante a personagem, que eu digo, porque assim, ela vai aceitar o trabalho na biblioteca, que tem várias sacerdotisas que cuidam da biblioteca sagrada ali de Velares, mas quanto à parte do treinamento, que é com o Cass, que ele tenta fazer no acampamento iliriano, que inclusive nesse acampamento, os ilirianos, os machos que são escrotos, né, eles acham a Nesta uma bruxa. Tem uma cena ali que é o que eu quero comentar a partir daqui. Eu entendo que ela tá machucada, eu entendo que ela tá quebrada, eu entendo que ela tá numa situação que ela não consegue sair sem a ajuda dela, e sem ela ter essa força de vontade própria também. Mas o Cass é um dos principais
paz que estende a mão pra Nesta. Foi uma parte que eu me decepcionei muito com a personagem, porque ela tem total noção do que ela tá fazendo. Ela pensa sobre e ela escolhe o caminho errado. Então, assim, isso eu não concordo. Ela tinha noção que ela poderia machucar com o que ela tava ali dizendo, que já aconteceu em Cortes de Gelo e Estrelas. É por isso que eu tô introduzindo aqui nessa primeira parte, porque não é de fato um spoiler. Ela escolhe fazer isso, tipo a Deriva, e ela joga e tá com foda-se, sabe? Então, assim, isso eu não gostei e eu não concordo. Mas vai ter melhora? Graças a Deus vai ter melhora, porque é ali, a partir desse relacionamento entre os dois, que eles vão se descobrir mais entre si e vão se tornar verdadeiros amigos. A Nesta vai entender mais o Cass e o Cass que vai ajudar mais a Nesta. Apesar da reluta no início, ela depois vai começar com um treinamento que vai ser voltado agora dentro da Casa do Vento, num terraço que eles têm lá, até porque é uma casa mágica. Tudo pode ser modificado naquela casa, né? Impressionante. E o trabalho na biblioteca vai fazer com que ela tenha contato com outras pessoas inclusive que já passaram talvez por algo parecido com o que ela passou, que temos o caso da Gwen, e tipo assim, ela precisa desse contato, precisa dessas conversas, justamente para poder entender que ela não tá sozinha e que ela pode sair daquela situação, mas ela tem que querer. E ainda bem que ela quis, né? Mais uma vez aqui ressalto que não vai ser nada fácil. A Nesta vai relutar muitas vezes com todo mundo, vai relutar consigo mesma, e essa parte é muito interessante dessa evolução, principalmente quando as garotas vão começar a treinar com ela, porque ela vai se dar conta que o treinamento com o Cass, né, de combate, tá ajudando de fato ela. Então ela vai chamar algumas garotas para treinarem com ela, que no início não vão querer, principalmente as sacerdotisas, porque elas têm um passado difícil também, não podem sair da biblioteca, não querem, porque elas são levadas ali por ter um passado meio traumático, sabe? Aí quem começa a dar esses primeiros passos é a Gwen e a Emery, que também não é nada fácil para elas, e eu amei que essas personagens vão ter voz lá na parte final do livro, vão ter quase meio que capítulos para elas em si, pra gente entender mais da história dessas personagens, não ficar o foco só na Nesta, mas é na Nesta quem vai levar todo esse caminho. E enquanto esse treinamento tá acontecendo, enquanto o trabalho também da Nesta tá acontecendo na biblioteca, a gente vai ter o plot, que é esse dos grãos senhores do tratado, que quem vai fazer é a Mor, só que ela vai ficar muito distante nesse livro. Eu acho que a Sarah tirou a Mor de jogo, de jogada, apesar de que vai ter momentos que ela é importante, mas outros não, porque ela vai passar muito tempo viajando pra conseguir esses tratados. E a gente vai ter o Aerys, que é o filho do Baron. Vocês lembram? Se eu não me engano, é o Baron da corte, porque são 7. Gente, me perdoa, mas ele é o irmão do Lucian, sabe? O irmão do Lucian. Eu gostei muito da introdução do Aerys. Eu acredito que a Sarah J. Maas vai ter mais plot pra ele. Eu estou muito interessada nisso. Então, sai o Mor, chega a Aerys como aliado ali, presente dentro do livro. E o outro plot, que é o das rainhas, ele vai acontecer perante a Nesta, porque é o seguinte, vão ter ameaças de que uma dessas rainhas, que é aquela que virou a sua caveira, a idosa sua caveira, ela está procurando um tipo de vingança. Ela quer agora achar umas relíquias, que é pra poder se tornar, sim, a Bambambam. O que são essas relíquias que me lembrou muito Harry Potter, inclusive, tá, Sarah J. Maas? Isso foi um intertexto? Eu peguei esse intertexto, que são relíquias sagradas há muito tempo esquecidas, criadas pelo próprio Caldeirão, que fizeram parte de uma guerra mega antiga, que nem a Emery, que a Emery é a personagem mais velha e idosa aqui dessa história, ela lembra assim superficialmente, que eram 3. Era uma coroa, uma harpa e o outro era uma máscara. Aqui, né, Mariana? A capa do livro, pelo amor de Deus. E ela tá procurando esses troves, como eles chamam em inglês, mas eu deduzi que é as relíquias da morte, porque são 3. Depois a gente vai descobrir uma quarta, mas assim, essa quarta fica pra Deus. Ninguém sabe de onde diabo ela tá. Mas quem possuir essas relíquias vai se tornar o grão férico rei, ou é grão rei férico. Eu não sei a ordem das palavras, mas é algo assim. E tipo assim, tu vai ser foda pra caralho. Só uma pessoa há muito tempo conseguiu portar essas 3 relíquias e elas são muito fortes e muito perigosas, porque, se eu não me engano, a coroa consegue controlar a mente das pessoas, a máscara consegue controlar os mortos e a harpa consegue abrir portais para tudo quanto é lugar. Eu também só lembrei de Trono de Vidro, né, da Ailey lá. Oi, eu estou aqui abrindo portais e passando pelos universos tudo.
O plot principal vai ser o envolvimento da Nesta com uma dessas relíquias e depois com as demais. E é muito interessante como vai de fato acontecer. Agora, se você está esperando um livro de, assim, ação, né? Como foi o segundo, mais ou menos, e o terceiro livro, ó, vai assim, tirando seu cavalinho da chuva. Cidade da Lua Crescente teve muito mais porradão do que isso daqui. Eu acredito que aqui só vai ter 2 momentos, que é um sobre uma caça de uma das relíquias, que vai ser um momento intenso. A outro nem tanto, mas eu achei interessante. Então prestem atenção quando vocês ouvirem falar sobre Lentes ou Lantes. Vou deixar o nome aqui dele também. É muito interessante o plot dele para com a Nesta em uma situação que vai acontecer. Também o plot do Aerys, que ele vai se tornar um aliado da corte noturna, mas vai ficar aquele impasse. Ele é ou não é aliado de fato? Porque a gente sabe que Aerys é meio duvidoso, né? Depois do que ele fez com a Mora, inclusive. E o plot final, que vai ter, assim, uma parte mais de ação que eu digo, inclusive, que vai haver um momento decisivo entre todos eles, inclusive entre o ciclo íntimo, está relacionado ao rito de sangue, que a gente vai ver finalmente sobre esse rito aqui nesse livro, mas eu não vou contar como é agora nesse primeiro momento, porque é um spoiler muito grande. Mas, assim, é interessante, porém minha opinião sobre essa parte do livro é muito complicada, e eu, de fato, só posso falar ela daqui a pouco, nas outras partes, porque assim, é interessante, mas talvez desnecessária, sabe? Desnecessária, sabe? Não precisava. Mas tudo bem, eu acho que foi pra trazer ação, né? E pra encerrar essa primeira parte pra gente ir pra série de comentários, vai ter um negócio que vocês vão adorar. Com certeza vocês vão adorar. Não vai ser da forma mais bonitinha possível, mas vai ter algo que vocês vão adorar, vocês vão babar. E vai ter, minha gente, eu não sei nem se eu posso falar aqui nesse YouTube, eu vou só escrever aqui, ó. Isso daqui vai rolar solto, minha gente. Quando começa, não para. Quando começa, simplesmente não para. E eu fiquei, meu Deus, é sobre isso. E vamos para a segunda parte desse vídeo. Não sei porque eu estou dançando dessa forma, mas vamos para a segunda parte desse vídeo, onde eu faço uma série de comentários sem spoiler a respeito desse livro aqui, que vai chegar para vocês, ou quem já tem aí, ó, comenta aqui embaixo. Mas vai chegar para gente aqui no Brasil dia 16 de julho. Cortes de Chamas Prateadas, ele vai ser um livro sobre desenvolvimento, como eu falei. Vai ter 3 plots, mas é o seguinte, como eu falei, eu não posso passar pano de fato totalmente pra Nesta, pro comportamento da Nesta, porque eu sei que ela tá numa situação muito pesada, mas às vezes ela tem total noção da situação e ela não colabora. Inclusive, lá no final, quando eu achava já que uma coisa sobre ela estaria acertada, simplesmente não tava, porque ela não queria. Eu fui mulher. Assim, não entendi também a confusão que a Sarah J. Maas fez ali, e tinha dessas mesmas dúvidas, inclusive lá no Tico Teco, se eu não me engano, a galera tava comentando sobre, que ficou meio confuso essa parte do final, que é um spoiler grande, então eu só posso falar isso na terceira parte. Gostei da Fairy, gostei do Wes, gostei do Elliot, gente. Quando o Elliot chega, eu bato palmas, assim, pode entrar, dono da porra toda. E olha que meu personagem favorito atualmente dessa saga toda é o Wes, mas o Elliot chegando é tudo. Contudo, não posso passar pano de fato muito para a situação do Rhysand aqui, tá? Na verdade, 3 personagens me decepcionaram num nível dessa série que eu posso comentar depois, porque tem spoiler também, mas é o Rhys, a Emery e a Eli, principalmente o Rhys e a Emery. Eu não esperava aquilo deles, não espero até hoje, não sei que surto foi esse da Sarah J. Maas, mas assim, pra você ver como eles podem mudar em determinadas situações, que sim, eles foram escrotos e eu não gostei disso, mas meio termo, não é que eles sejam sempre todos escrotos, assim, né? O Rhys consegue colocar a ordem na Emery e a Fairy consegue colocar a ordem no Rhys, mas fez mesmo assim, não gostei. Esse comentário está relacionado ao comportamento da Nesta. É muito difícil você ler as partes do Cassian sem, assim, ter pena, apesar de que essa palavra eu não sei nem se eu posso usar. No início do Cass, é muito forte o que ele sente, isso a gente sabe, porque Corte de Gelos e Estrelas tá aí pra você que quiser ler ou que já leu, você sabe disso. E ele nunca escondeu, ele sempre foi visível e ele tenta ajudar ela, e ele é ignorado de outras formas. Então, assim, além da Nesta, da Gwen, da Emery, na verdade, eu acho, e da Fairy, né? O Cass foi aquela pessoa, aquele amigo que eu desejo pra todas as pessoas,
porque ele foi o que eu, por exemplo, Mariana, não seria. Eu não sei se hoje eu teria a paciência, a coragem também de agir como Cass, porque foi muito difícil a barra que de fato ele enfrentou com a Nesta, que a Nesta estava sendo difícil, mas pelos motivos dela. Mas assim, parabéns, Cassiano. Cassiano Oliveira, foi tudo aqui nesse livro, tá? Tem momentos divertidos, sim, nesse livro. Tem momentos divertidos, o Wes, principalmente. O Wes sendo fofinho. Vai ter a introdução das Valquírias, que eu achei muito interessante, inclusive esse plot, achei demais, gostei bastante. Então, parabéns, Sarah J. Maas. Gostei do treinamento das meninas, gostei do comportamento delas ali, que foram também amigas para a Nesta. Finalmente a Nesta vai fazer amigas, que era o que ela precisava. Só não gostei muito que ela fez mais amigas ali do que as irmãs, mas é aquela coisa, né? Nem sempre a gente se dá tão bem com os nossos próprios irmãos do que a gente se dá com certos amigos, né? É sobre isso. Vamos agora para a terceira e última parte desse vídeo, onde eu faço uma série de comentários com spoilers sobre determinadas cenas. Então aqui, se você não quiser saber, já pode parar no vídeo, mas te agradeço por ter assistido até aqui. E se você não se importar, até porque assim, eu falo algumas partes, mas eu deixo em aberto outras, também para não acabar com toda a diversão de vocês, né? Então assim, pode continuar assistindo ao vídeo e é sobre isso. Queria começar essa terceira parte, trouxe o livro de volta para vocês verem como ele é sem a jacket, ele é todo laranja e não tem nada, só tem aqui escrito, né, o nome e ó, não tem mais nada. É um plot da Nesta e do Cassian que eu queria começar falando, porque assim, é muito foda como um macho que está sobre o laço, ele se sujeita a certas coisas por conta de sua parceira, que nesse caso do Cass, inicialmente vai ser a humilhação e não inicialmente, né, muito difícil você lidar com a Nesta, que no final tem ela não querendo aceitar certas coisas e insistindo nisso, quando você pensa que já tá tudo certo. Eu fiquei, porra, Sarah J. Maas, de novo essa humilhação com o Cass, e isso eu não gostei, então eu fiquei, ai gente, acho que eu tô cansada dessa história assim, se remoendo e do Cass se passando por isso. A gente vai ter a presença do Temli. Eu gritei assim animada, mas eu não sei se muita gente vai lidar com isso. Mas assim, quando ele apareceu eu fiquei feliz, mas tadinho. O Temli tá passando por uma barra que eu espero uma certa redenção do Temli, sabe? Não que assim, né, eu esteja passando pano para o que ele fez, mas se hoje eu tô apoiando outros personagens que talvez fizeram pior por conta de todo o desenvolvimento depois. Tem gente que quer o Temli morto. Eu assim, não quero ele morto, quero que ele pague pelo que ele fez, que na verdade ele está pagando, mas eu queria que ele tivesse um plot distante, sabe, mais resolvido. E no momento a gente vai ver o Temli meio louco e eu fiquei interessada pra saber o que diabos tá acontecendo com ele, e o plot dele pode estar relacionado a uma das personagens já aqui apresentadas pra vocês, mas eu vi teorias e assim, não sei de nada dessa, sei nem como as pessoas chegaram nesse nível de teoria. Eu fiquei, minha gente, o CSI aqui, o Sherlock Holmes rolou solto, viu? Porque foi desse jeito. Que é envolvendo o plot da Gwen, a sacerdotisa que vai ser amiga, vai se tornar amiga da Nesta. Eu vi teorias na internet, não sei bem, que o Temli poderia ser, ou era o pai, ou era o avô da Gwen, e que também tinha outra teoria que o pai ou era o avô da Gwen, pra você ver a confusão que eu tô, poderia ser o Lucian, porque a mãe da Gwen era uma ninfa do lago, se eu não me engano, então ela herdou algumas características. Aí tem todo um CSI, um Sherlock Holmes, descobrindo sobre aquela amante do Lucian que o Baron matou, que o pai dele matou, sabe, porque eles eram apaixonados e tal, que parece que era uma ninfa do lago também, mas que poderia estar grávida, e quem salvou o bebê foi o menino. Olha, o CSI aqui foi desse ponto. Eu fiquei chocada, eu fiquei passada, sabe? Outro spoiler, a Fairy tá grávida. Eu não sei nem se isso é de fato um spoiler, porque muita gente já sabe. Nem leu o livro, já chegou perguntando pra mim assim no Instagram, e aí, como é que é a parte da Fairy grávida? Eu amada, oxi. E gente, é um dos plots assim, mais profundos, inclusive, porque vai ter complicações no parto. Mas eu acho que foi o depois, a cena depois, que essa eu vou deixar assim, ó, pra vocês. Eu não vou contar isso daqui. Eu já falei lá no Instagram, soltei um spoiler, soltei como aviso. Se você quiser, ó, vai na minha parte lá de acotar ou leituras, tá lá. Mas essa cena é uma coisa bem simples. Mas quem acompanha os livros, quem entende o significado da ação em si, eu fiquei chocada, eu fiquei barbarizada, eu fiquei Ricende, você foi tudo aquilo que você não foi durante o
livro. E aqui eu já abro portas para reclamar do Rhys, gente. Aí tem gente que vai dizer, mas ele tava protegendo a Faye. Mas gente, ó, eu não posso dizer que eu vou passar pano pro Rhys dessa forma, porque até eu acho que em certos momentos a autora mesmo reconheceu e tentou consertar isso. A forma como ele age com a Nesta, como o círculo íntimo, principalmente o Rhys e a Emery, agem com a Nesta, eu não concordo. Ela tava precisando de ajuda, mas eles parece que foram os mais agressivos que não sabiam ajudar. Tipo, as pessoas que não sabiam lidar e jogaram, assim, sabe, a agressão pra jogo. E é isso aí que você vai ter que lidar. Inclusive, tem um momento sobre a Nesta perante a Feyre, perante o bebê. O parto do bebê pode ter complicações. O Feyre e o bebê podem morrer. O Rhys conta isso pro Cass. E o Cass conta isso pra Nesta, assim, de boa. Ele sabe que ela não tinha a intenção de falar nada no intuito de machucar. Esse ponto a Nesta já tá bem melhor em questão de desenvolvimento. Ela tá ajudando eles a encontrar as relíquias, porque ela vai ter relação com essas relíquias também, já que ela foi feita pelo caldeirão, assim como a rainha, assim como as próprias relíquias. Mas quando ela descobre que ela meio que tá sendo traída pelo círculo íntimo, pelo Rhys, pela Emery ali, que eles concordaram uma coisa, ela solta isso. Ela fica decepcionada, ela vai confrontar a Emery. Aí a Feyre chega pra interromper, porque a Feyre pensa no pior, já que os poderes da Nesta, quando foram despertados pela primeira vez, apenas o Rhys conseguiu combater assim de frente, e ele mesmo soltou, gente, a gente tá fudido aqui, a gente tá ferrado. Tanto que eu tenho um comentário também pra fazer sobre. E assim, ela pega e solta essa informação pra Feyre no calor do momento, mas assim, o momento foi errado? Foi. Mas a intenção ali da Nesta, a justificativa compensa, porque imagina aí, você ser traída e você vê que eles também estão traindo tua irmã, que é a Feyre, né, de não contar isso pra ela, não contar sobre esses perigos do parto, mas o tratamento com tu é diferente, tá entendendo? Então ela solta isso, a Feyre fica chocada, mas vai respingar em quem? No Rhys! O Rhys fala pro Cass, tire a Nesta da cidade, senão eu vou matar ela aqui agora. Gente, não, Rhys, não, que isso? Tanto que a Feyre depois vai conversar, vai fazer, olha, o Rhys exagerou, quero que vocês voltem, mas o Cass fala, não, a gente vai ficar aqui por mais uma semana nessa trilha, né, que eles vão pra escalada e tal, porque eles sabem que, tipo, não é assim que as coisas vão se resolver, não. Então, mais uma vez, o Cass sendo um amigo que eu desejo pra todo mundo nesse plot. Também um plot que envolve o círculo íntimo que eu não gostei, é porque eles queriam a Emery, e assim, foi uma das personagens que eu mais me decepcionei, porque, me desculpe se você gosta da Emery, mas eu acho que Corte de Chamas Prateadas vai fazer você repensar sobre essa personagem. Não sei se foi, assim, escolha mesmo da Sarah J. Maas provocar isso, mas eu odiei a Emery nesse livro. Tem uma frase que ela solta pro Cass, que até o Wes fica indignado. Se o Wes ficou indignado, minha gente, eu fico também. Ela fica insistindo que o Rhys pegue as relíquias pra se transformar em grão rei senhor, grão senhor rei, enfim. Ele fica, não gente, não é o que eu quero, eu só quero governar na minha própria corte, ao lado da minha parceira. A gente sabe que esse é o Rhys, que esse é o verdadeiro Rhys, que ele não quer. E ela fica insistindo, e os outros começam a ser influenciados pela Emery, e não gostei disso também, não gostei, não curti. Aí vem outra parte, que é o seguinte, o rito de sangue que eu falei lá no primeiro momento, e no segundo que ele vai ser introduzido aqui, que ele vai ser bem contado em Cortes de Chamas Prateadas. É que assim, as garotas vão treinar e vai ter um envolvimento com as Valquírias. Elas vão ser introduzidas como um grupo de guerreiras, mas que hoje não existem mais, mas que eram guerreiras até capazes de combater diversos ilirianos se elas quisessem, né? E as meninas vão receber treinamento quando elas começam a treinar, né? Tanto o treinamento iliriano quanto o das Valquírias. Só que depois a Sarah J. Maas jogou o rito de sangue, eu acho que só foi pra gente ver esse treinamento em ação, o treinamento delas. Mas eu achei desnecessário, porque eu não achei que precisava ser provado alguma coisa ali. Já tinha sido provado a força das personagens. Tudo bem que é no rito que a gente vai entender mais da história da Emery e da Gwen, principalmente. Mas assim, pra mim não precisava, até porque o final, apesar de ser interessante, e todo o desenvolvimento do rito é legalzinho, é interessante, mas assim, não gostei, ficou muito atrapalhado no final, que a rainha chega apenas com o Cass, quando eu achei que ela ia levar todo o exército, sabe? Quem já leu, sentiu isso também, essa confusão? Ficou meio que... Pra finalizar essa terceira parte de comentários para o vídeo acabar
finalmente. Eu tô assim, ó, já. Na verdade, 3 pontos. Porque eu não falei sobre o capítulo do Ezreal, porque o capítulo nem veio na minha edição esse capítulo pra vocês terem noção. Eu tive que caçar na internet. Mas, enfim, é que eu achei horrível a forma como a Elaine, enfim, ela trata o Lucian. Vou continuar chamando Lucian, tá, gente? É Luciano ou Lucian pra mim. E, gente, meu Deus, eu não sei nem porque a Sarah J. Maas fica colocando o Lucian na frente da... gente, desnecessário, Sarah. Desnecessário. Porque a gente sabe que o Lucian encontrou a Elaine como parceira, mas ela não aceitou o laço da parceria e ela só ignora. E, gente, não merece. Até porque hoje eu acredito, né, que o fandom do Lucian tá aí, tá crescendo. E assim, o que... gente... A palavra mesmo é desnecessário, muito desnecessário. Só que no final do livro, perante ao nascimento do Nyx, que é muito difícil, a Nesta intervém pro caldeirão para poder salvar a vida da irmã e do sobrinho, e ela faz modificações no próprio corpo para ela poder ter um bebê iliriano também, porque o corpo dela é férico, assim como o da Feyre antes era. E você ter um bebê iliriano, você tem que ter a forma ali do útero, mais ou menos, né, de todo o canal que fala iliriano também. Daí a Nesta faz alterações nela mesma, porque ela quer depois, né, talvez ter esse momento com Cassia, só que não é mencionado sobre a Elaine. Então, assim, será que vem coisa da Elaine e finalmente do Lucian aí pra frente? Porque isso está relacionado ao capítulo do Ezreal que eu coloquei. Esse capítulo, ele é curto, mas ele foi tudo. Gente, a gente sabe que o Ezreal, ele tem, assim, um carinho um pouco mostrado, mas é um tipo de carinho, um tipo de respeito com a Elaine, que é o Ez. Ele vai dar um presente pra Elaine, ela guarda outro pra ele, que só queria dar fora do momento, mas assim, é por conta de outras pessoas que estão envolvidas ali, e não do Lucian, apesar do Lucian tá ali também nesse momento. É fofinho, tá? É fofinho no momento. Eu sei que muita gente não shippa, eu também não shippo, mas assim, é fofinho, eu shippo e não shippo. Pela primeira vez, o Ezreal se revoltou de uma forma que eu falei, meu Deus, imagine no livro dele, que eu acho que é o próximo. Eu espero que seja o próximo. Sarah J. Maas, pelo amor de Deus. Mas eles estão quase se beijando. Aí o Riz interrompe. Eu fiz, Riz! Risende da Silva, você foi tudo que você não foi. Só nesse momento do que você não foi nesse livro todo. Amém, Risende da Silva. Amém, Risende. O Riz, por ser leitor da Armento e tudo, né? O Legilimente aqui, ele fica, eita, porra, que porra é essa? Eu preciso interromper. Ele faz, Ezreal, você vem aqui no meu escritório agora. Porque o Riz fica indignado com o que o Ezreal tá fazendo. Porque o parceiro da Elaine tá ali. Ele fica, o que porra você tá fazendo com o parceiro dela dormindo ali? Você tá ficando doido. Aí o Ezreal pega e tá com foda-se também. O Ezreal fala, mas são 3 irmãs, pensa bem, são 3 irmãs. Você conseguiu a Feyre, o Cass conseguiu a Nesta. E vai dizer que isso não é destino, que eu fique com a outra irmã, que no caso é a Elaine. Ele tá muito confuso, mas muito... Gente, ele tá muito destruído. E assim o Riz ainda joga na... E amor? Joga na cara do Ezreal. E amor? E Riz ainda assim. Amor é outra, que a essa altura já deveria ter falado pro Ezreal e não fala droga nenhuma. É por isso que tem momentos que eu não gosto da Amor nesse livro. Não gosto. É sobre isso. Porra, velho, o Ezreal tá, tipo, solitário, sabe? Ele quer também uma parceira, quer um amorzinho. Mas não vai ser com ela, porque o Riz proíbe. E ele, tá, essa porra, ele sai. E daí ele vai pra Casa do Vento e ele encontra a Gwen lá, assim, minha gente. Aí pode ver os chifres da Gwen. Que, gente, eu tô ansiosa demais pra esse plot, porque é o seguinte. Mas é porque quando ele encontra a Gwen, ainda nesse momento da briga com o Rhysand também, as sombras do Ezreal, ele é um Shadowsinger, ele é controlador das sombras, assim dizendo. As sombras são espiãs também deles. Elas se recuam, ficam recuadas na presença da Elaine. Mas na presença da Gwen, elas dançam, elas se sentem confortáveis. Agora vem a polêmica. Porque foi dito nesse livro aqui, sim, tá? É que é o seguinte, a Gwen teoria, porque foi mencionado e o pessoal relacionou isso, é que a Gwen pode ser uma Lightsinger, uma controladora assim da luz, só que a gente ainda não sabe como esse plot vai se desenvolver, se é real. Ele já foi mencionado, tá? Mencionado aqui nesse livro. E assim, os Lightsingers, eles são famosos porque eles são destruidores da porra toda. Então, eu tô muito ansiosa pra ver isso no nível que eu queria. Gente, o quão ia ser interessante. Ezreal, Shadowsinger versus a Gwen, imagine se ele começar de fato a gostar dela, se interessar por ela e eles descobrirem isso sobre ela.
E pra finalizar, esse vídeo já se tornou um coachcast, então assim, pra Deus, é que é o seguinte, o Riz faz um pacto com a Feire, que eu achei um pacto burro. Muita gente já comentou comigo no Twitter que achou fofinho, mas é um pacto burro. Eu não vou comentar sobre isso. Só deixar subentendido, porque eu quero que vocês leiam e talvez, assim, vamos ver quem vai concordar comigo ou não. É fofinho? É fofinho. Precisava? Não, porque é algo muito burro. Imagine se a corte noturna acabar sendo invadida de novo. O que é que Rysand e Feire iam fazer numa situação delicada que ela está, né, por conta da gravidez e tal. Mas assim, só queria dizer pra vocês e mandar aqui a braba, que é o seguinte: somente a Nesta, talvez, teria a capacidade de se tornar a Grã Senhora futuramente. Se uma merda muito grande acontecesse, então a Nesta, ela teria a capacidade de se tornar a Grã Senhora da Corte Noturna, que aí eu não sei se seria permitido, mas pelo menos a porra de uma Grã Senhora ela seria. Na verdade, ela não seria a porra de uma Grã Senhora. Ela seria uma Grã Rainha Senhora, Grã Senhora Rainha, e é sobre isso. Vou deixar aqui pra vocês e beijo no core, minhas redes sociais estão aqui. Obrigado por assistirem esse vídeo também até aqui. A gente se vê na próxima semana com o quê? Não faço a mínima ideia. Só sei que assim, ó, é sobre isso. Paz de Cristo. Valeu, cheiro, se inscreve no canal e... Fala no parquinho!